Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Já estava com saudades de gravar porque devido a esta história toda do confinamento tivemos que gravar muitos episódios no início do ano e agora retomar sabe super bem. Temos recebido feedback muito bom relativamente aos episódios que já gravámos, por isso quero agradecer-vos também por todo o carinho, todo o apoio, sugestões que vão enviando. E antes de começarmos, quero também deixar um agradecimento muito especial à Oh Monday, que é a marca deste body que eu estou a usar hoje e que durante o mês de maio me vai emprestar aqui algumas peças para eu vos mostrar nos episódios, e também à Sofia 18 Fonseca, do Healthy Project, que eu falo muitas vezes dela nas minhas redes sociais, que é no fundo a stylist que me ajuda a escolher estas peças e que traz sempre preferencialmente marcas portuguesas para vos poder mostrar também peças de excelente qualidade e coisas que dão aqui mais vida ao episódio. Bem, nós vamos entrar aqui no mês de maio, o mês do coração, e portanto eu acho que devíamos realmente começar por falar um bocadinho sobre saúde cardiovascular. Não pensem que isto vai ser um episódio super boring, super chato. Na realidade eu não quero trazer-vos termos extremamente técnicos, mas acho que é importante consciencializar e falar um bocadinho sobre a importância do nosso estilo de vida para a saúde cardiovascular, e porque se calhar quem me está a ouvir, eu tenho um público bastante jovem, se calhar até vocês não se vão identificar especificamente nestes casos, nas consultas eu apanho algumas pessoas com fatores de risco mais associados ao excesso de peso, ao sedentarismo ou colesterol um bocadinho elevado, e não tanto, se calhar vocês não associam tanto a problemas cardiovasculares mais sérios, mas a verdade é que aquilo que nós fazemos hoje também vai ditar, digamos assim, aquilo que nos pode acontecer de futuro. E, portanto, seja para vocês, numa perspectiva de prevenção, tal como eu falo no meu último livro, ou seja, numa perspectiva de tentarem consciencializar e conversar um bocadinho com outros familiares que tenham, que possam ter estes fatores de risco e ter aqui alguns problemas cardiovasculares associados, queria então falar-vos um bocadinho do que é que nós podemos fazer, não só a nível de melhoria destes fatores de risco, mas também falar-vos de alguns alimentos, suplementos, algumas plantas específicas que têm potenciais efeitos terapêuticos e que nos podem ajudar aqui a melhorar alguns parâmetros. Vou falar muito sobre ácidos gordos ômega 3, é muito importante, e também vos vou dar aqui algumas dicas sobre quais preferir, como fazer suplementação, se faz sentido, se não faz, etc. Portanto, vamos lá. As doenças cardiovasculares, basicamente, aquilo que nós vamos conversar aqui um bocadinho hoje tem a ver com tudo o que tem a ver com a nossa circulação e, sobretudo, com o nosso coração. Há vários tipos e as mais preocupantes vão ser as doenças das artérias coronárias. As artérias, basicamente, que estão mais associadas ao coração, e depois também das artérias cerebrais. Quase todas podem ser provocadas por uma aterosclerose, ou seja, aquele depósito das plaquinhas de gordura e também de cálcio no interior das artérias, que vai fazer com que elas fiquem cada vez mais estreitas e dificulta muito a circulação. Vocês já devem ter ouvido falar disto, muitas vezes associada ao colesterol, e às vezes nós pensamos que só temos este tipo de plaquinhas se tivermos realmente uma alimentação muito má, um estilo de vida muito mau. A verdade é que nem é bem assim, nós devemos ter realmente alguns cuidados. Nas últimas décadas, e quero dar-vos aqui algumas estatísticas, realmente porque, como vos digo, o objetivo é consciencializar. Então, a prevalência de doenças cardiovasculares tem aumentado progressivamente e, basicamente, tornou-se um problema de saúde pública grave. Não é só o Covid. As doenças cardiovasculares já cá estavam e vão continuar a estar, e temos realmente que ter bastante cuidado. E um estudo do INSA demonstrou que na população entre os 18 e os 55 anos de idade, cerca de 55% das pessoas tinha 2 ou mais fatores de risco cardiovasculares. Mais de metade da população tem excesso de peso ou obesidade, cerca de 40% da população tem hipertensão arterial, um quarto são fumadores e 30% têm colesterol sanguíneo muito elevado. Portanto, como veem, estamos a falar de população entre os 18 e os 55, nós estamos a falar de mais de 65, ok? Por isso temos que ter realmente atenção a estes fatores de risco.
Além disso, o infarto do miocárdio e o AVC são das principais causas de morte em Portugal, sendo que a maioria pode ser evitada se nós realmente tivermos atenção a estes fatores de risco, já que, no fundo, nós podemos prevenir estas doenças se tivermos algum cuidado com a forma como nós vamos vigiando a nossa saúde e como nos vamos também alimentando. Portanto, o controle dos fatores de risco é a melhor forma de prevenirmos estas doenças e um grande fator de risco, ou melhor, um fator de risco, para vocês terem noção, basicamente, é uma condição que vai aumentar o nosso risco, ou a probabilidade de nós podermos desenvolver esta doença. Portanto, lá está, se nós formos fumadores, temos aqui um fator de risco porque há uma probabilidade aumentada. Se nós tivermos um bocadinho de excesso de peso, apesar de pensarmos que o excesso de peso está muito associado mais a coisas estéticas, a verdade é que não é só isso, não é? Temos também que perceber porque é que temos excesso de peso. Às vezes até temos uma alimentação boa, mas isso não quer dizer que se não tivermos peso a mais não vamos ter ali o fator de risco presente também, não é? Porque a gordura a mais no corpo não é uma coisa desejável. Então, realmente temos que ter atenção a estes fatores e geralmente, para vocês terem uma ideia, nós falamos muito de fatores de risco de estilo de vida, não é? Aquilo que estava a dizer, excesso de peso, obesidade, etc. Mas existem alguns fatores de risco que não são modificáveis para as doenças cardiovasculares. Estes, sim, se calhar já vão ser importantes vocês pensarem. Se tiverem, por exemplo, uma tendência genética, é um fator de risco que nós não conseguimos controlar, não é? Se já tivemos pais, avós, etc., que tiveram problemas cardiovasculares. Se a nossa idade é acima de 50 anos, também temos um risco aumentado de desenvolver estes problemas. E, portanto, estamos a falar assim de dois grandes fatores que realmente nós não conseguimos controlar e que a única coisa que podemos fazer é fazer com que os outros não sejam fatores de risco, não é? Tentarmos, se já temos essa predisposição, como em tudo, então vamos tentar trabalhar para não estar a acrescentar ainda mais uma fichinha àquela aposta de que nós podemos desenvolver aquele problema. Para vocês terem então uma ideia, o que é que vão ser nas doenças cardiovasculares os fatores de risco que nós podemos modificar? Ou seja, que se nós ganharmos consciência sobre eles, nós realmente vamos conseguir alterar. Primeiro que tudo, excesso de peso, obesidade. Isto, eu não vou cansar-me nunca de falar sobre isto, porque associado ao excesso de peso e à obesidade nós temos muitas outras coisas que podem ocorrer. Eu acho que, para quem ouve o podcast, de uma forma geral, não estamos a falar de pessoas que tenham excesso de peso e obesidade provocada por muito maus hábitos alimentares, muito consumo de fast food, de bebidas alcoólicas, realmente aqueles hábitos que nós associamos muito a pessoas que têm obesidade mórbida e coisas do estilo, porque eu tenho noção de que as pessoas que me seguem, que ouvem o podcast, são pessoas que também já estão um bocadinho mais despertas e mais preocupadas para esta questão da alimentação mais saudável. A verdade é que todos nós temos familiares, amigos, pessoas que nos são próximas que podem estar com estes fatores e que, portanto, nós devemos realmente tentar fazer o nosso papel de aconselhar, de conversar, de influenciar da melhor forma possível e, se calhar, até fazermos os possíveis para incentivar aquela pessoa a ir fazer uma caminhada, a cozinharmos alguma coisa que possa ser mais saudável e mostrarmos a essa pessoa que só a fast food não é uma boa opção, que se calhar até podemos ter comida caseira, portuguesa, clássica, com muito mais benefícios nutricionais e que também pode ser uma coisa apelativa. Portanto, temos que ir tentando fazer o nosso papel também para ajudarmos estas pessoas que estão à nossa volta ou nós próprios a ganharmos consciência de que isto não são padrões saudáveis e que temos que melhorar. E às vezes também é importante percebermos que não é só o excesso de peso e a obesidade que podem estar realmente a causar-nos aqui este fator de risco, não é? Às vezes o comer mal, mesmo que nós sejamos muito magrinhos e temos aquela ideia de eu posso comer tudo porque eu nunca engordo. Às vezes esse também é outro fator de risco, porque é pior ainda, não é? Nós continuamos com os mesmos tipos de padrões que uma pessoa que tem excesso de peso ou obesidade tem, mas a verdade é que temos ainda menos noção do perigo porque esteticamente não nos chama a atenção ou não é ressalvada essa questão de estarmos a comer mal. E há outro fator também muito importante que vem nesta sequência, que é a questão da dislipidemia. Ou seja, a alteração dos níveis de gordura no sangue, como é o caso do colesterol ou dos triglicéridos. Eu já disse em vários episódios do podcast, o colesterol é um tema que nós conversamos muito em consulta e muitas pessoas me dizem, eu tenho o colesterol elevado, mas eu sempre tive, os meus pais também têm, já é uma coisa de família. O colesterol é nosso, não é? Somos nós que o conseguimos controlar.
O termos uma hereditariedade, uma predisposição, é como vos dizia, são coisas que nós não podemos controlar, mas a verdade é que é só uma tendência. Se nós tivermos cuidado com a alimentação, com o nosso estilo de vida, se procurarmos realmente sermos equilibrados e saudáveis, nós conseguimos controlar estes valores. E, portanto, o colesterol é da nossa responsabilidade. Esta questão das dislipidémias, de alterações nos níveis de triglicéridos, do colesterol LDL, etc., são coisas sobre as quais nós nos devemos responsabilizar. E devemos vigiar, falar com o nosso médico e irmos vendo como é que estão estes valores. Porque realmente, se eles estão constantemente elevados, ou nós estamos a comer coisas que não devemos, ou podemos estar eventualmente a comer a mais para aquilo que o nosso corpo precisa ou que gasta. E isso também pode levar aqui a um aumento do colesterol, por exemplo, através dos triglicéridos. Outro fator muito importante é a hipertensão. E também já falei aqui um bocadinho no episódio das trocas alimentares, já falámos um bocadinho sobre o que é que nós podemos fazer para reduzir o consumo de sal, etc. Se não viram esse episódio, vão espreitar, porque eu dou muitas dicas sobre isso. Mas a verdade é que a hipertensão, o excesso de pressão arterial, no fundo, vai realmente provocar aqui um fator de risco muito grande. É uma coisa que é super comum, sobretudo com o avançar da idade, mas também verificamos em algumas pessoas até bastante novas, nas casas dos 30, 40 anos, problemas já de hipertensão. E convém realmente nós tomarmos mais consciência disso e se calhar fazermos despistes, irmos medindo com alguma frequência e depois controlarmos aquilo que também nos pode ajudar, não é? Dormirmos bem, relaxarmos, promovermos um descanso ativo. Depois, casos de pré-diabetes ou diabetes, e quando digo pré-diabetes, às vezes nós falamos da diabetes assim quase como uma forma um bocadinho corriqueira, mas a verdade é que quando nós consistentemente temos valores de glicemia em jejum ou de hemoglobina glicada nas nossas análises com alterações e os médicos tentam dar-nos assim um puxão de orelhas e dizer cuidado, temos que mudar isto, etc., já tem o risco aumentado, nós temos que ouvir. É importante percebermos que aqueles já são indicadores de que nós estamos realmente com padrões de alimentação errados há muito tempo e que o nosso corpo já se está a queixar. Antes de passar eventualmente para uma fase de resistência à insulina ou realmente de um estado de diabetes tipo 2, por exemplo, convém nós tentarmos melhorar estes parâmetros. E isto é um fator que eu também vejo muitas vezes nas consultas, de valores de açúcar no sangue alterados, altos, e convém realmente nós diminuirmos. Depois, hábitos tabágicos, não vos vou chatear muito com isso, mas realmente é um fator de risco que nós podemos melhorar, nem que seja pela redução do consumo, por exemplo, e que já fazia uma grande diferença. O sedentarismo também, e acho que esta situação da pandemia veio agravar para muitos casos o sedentarismo, para outras, graças a Deus, vem-nos dar tempo para fazermos exercício, mas uma coisa que vocês podem começar por fazer, não precisa de ser exercícios, treinos online, saltos e pulos e nada desse estilo, podem começar por fazer caminhadas. É o que eu chamo um clássico descanso ativo. Vamos caminhar, vamos descansar um bocadinho, apanhar ar, andar na natureza, respirar. Podemos ir ouvir podcast, podemos ir a conversar com amigos, aproveitar para ligar às pessoas que com quem já não falamos há muito tempo e ao mesmo tempo estamos a gastar calorias e estamos a promover o nosso estado de saúde. Estamos a fazer com que haja aqui este descanso. E eu não acredito que vocês não consigam tirar 20, 30 minutos do vosso dia para fazer uma caminhada destas, além de, agora com este bom tempo, nós conseguimos apanhar sol, sintetizar vitamina D, que é tão importante depois para uma série de outros processos, para a produção hormonal, para a estabilização dos nossos níveis de stress, uma série de coisas e, portanto, convém realmente nós pensarmos que nós podemos combater o sedentarismo de uma forma muito simples. Andar é das coisas mais naturais que o nosso corpo faz e, portanto, é realmente uma coisa que vos posso aconselhar. Comecem hoje 2, 3 caminhadas por semana e vão tentando aumentar ou a duração ou fazer o mesmo número de quilómetros em menos tempo, o que vocês quiserem, mas tentem começar realmente a mudar este sedentarismo e a não estarem tão parados. Depois, consumo excessivo de álcool também é um dos fatores de risco. É uma das coisas que não estamos a falar de beber um copo de vinho ao fim de semana, ou sei lá, um gin ao fim de semana, umas cervejinhas ao fim do dia. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de beber, por exemplo, diariamente álcool e beber com quantidades um bocadinho mais elevadas do que aquilo que seria recomendado. E realmente convém percebermos que é um fator de risco grande e que vai provocar tendencialmente um aumento da probabilidade de desenvolvermos as tais dislipidémias, como vos dizia, e sobretudo pelo aumento do nível de triglicéridos, além de obviamente ser uma pressão para o nosso fígado, mas também tem esse fator e portanto está aqui associado muito por causa disso.
Os hábitos alimentares inadequados, claro, óbvio, como já vos tinha dito, tanto o excesso de consumo de sal, o excesso de consumo de gorduras, um consumo de gorduras que seja completamente desadequado, e estamos a falar não só das gorduras mais clássicas que nós vemos, por exemplo, as manteigas, as banhas, as margarinas, etc., mas também um excesso. Podemos simplesmente, quando fazemos um refogado, um assado no forno, etc., reduzir um bocadinho a quantidade de gordura que colocamos. Em muitas receitas que às vezes eu sigo, eu faço isso, corto um bocadinho a quantidade de gordura e só isso já vai ser o suficiente para nós conseguirmos melhorar. E depois, claro, quer dizer, o consumo de carnes processadas, de queijos, de enchidos com muita frequência, são aquele tipo de gordura que não nos interessa, não é? Podemos trocar para gorduras que sejam mais saudáveis. Abacate, frutos secos, azeite, gorduras que, de uma forma geral, vão promover muito mais o nosso estado de saúde do que estas gorduras mais saturadas. Quando falamos em gordura saturada, também é importante percebermos, normalmente a gordura divide-se assim em dois grandes tipos, a saturada e a insaturada, e há muitas pessoas que acham que a gordura saturada só está presente nos produtos de origem animal. Mas isso não é verdade, tem a ver com o tipo de ácidos gordos que estão naquela constituição daquele alimento, mas, por exemplo, o óleo de coco ou a manteiga de cacau são caracteristicamente gorduras mais saturadas e são de origem vegetal. Na verdade, é o tipo de ácidos gordos que lá está, é um bocadinho diferente, e o que caracteriza maioritariamente este tipo de gorduras mais saturadas é que geralmente são mais sólidas, têm uma textura um bocadinho mais rijinha. Embora, obviamente, com o calor todas elas derretam, não é? Se vocês colocarem uma manteiga em cima de uma mesa no verão, vão notar que ela fica muito mais mole. Acontece o mesmo com o óleo de coco, acontece o mesmo com a manteiga de cacau, mas se tiver frio, elas ficam rijas. Isso não acontece, por exemplo, com o azeite, que geralmente fica sempre mais líquido. E o azeite é uma gordura insaturada. E estas gorduras mais insaturadas, tanto do azeite como as que estão presentes nas sementes, nos frutos secos, etc., são gorduras que geralmente são mais saudáveis. E, portanto, devemos ter atenção que agora com estas novas tendências de consumo de óleo de coco em vez do azeite, etc., é preciso balançarmos bem o nosso tipo de alimentação no global, porque se calhar não vai fazer muito sentido de repente começarmos a usar muito o óleo de coco para cozinhar, por exemplo, em vez do azeite, uma vez que se eu como carne e peixe já tenho um consumo de gordura saturada associado, e se ainda vou juntar mais uma gordura saturada, que é o óleo de coco, para substituir uma que era mais saudável, que é o azeite, então se calhar não me vai fazer muito sentido. Por outro lado, se eu tiver uma alimentação um bocadinho mais de base vegetal e fizer mais refeições vegetarianas no dia-a-dia, com menos consumo de carne ou peixe, já tenho uma ingestão de gorduras saturadas bastante menor e isso vai-me dar mais margem, por exemplo, para usar o óleo de coco. Então é este equilíbrio que é sempre importante percebermos. Depois, eu acho que é também importante percebermos quando nós olhamos para os rótulos, aprendermos a ler o que é realmente gordura saturada ou não. Isto acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, que é como é que eu sei se aquele alimento tem gordura saturada ou não? E vocês, se forem ao episódio do podcast que nós fizemos aqui sobre os rótulos, eu explico lá, mas no fundo temos que ir à tabela nutricional e perceber se, normalmente vem lá listada a quantidade de gordura e depois vem também a quantidade de gordura saturada. Se vocês virem que, por exemplo, em 100 gramas existem 20 gramas de gordura e que 19 é gordura saturada, então significa que aquele alimento tem muita quantidade de gordura saturada. Se ele tiver 20 gramas de gordura e tem 5 de gordura saturada, então é um teor pequenino, ok? Portanto, é uma questão depois também de irmos tentando procurar escolher aquilo que poderá ser o mais adaptado às nossas necessidades. Onde é que encontramos muita gordura saturada? Nos produtos mais processados, em refeições que já estão prontas, em coisas como natas, bechamel, produtos que tenham realmente associado muitos alimentos ricos em gordura animal, de forma geral, já sabem, banha, margarina, etc., que realmente acabam por ter muitas vezes este tipo de gordura. E eu acho que a gordura saturada já foi estudada e descrita montes de vezes e já se conseguiu perceber que tem realmente uma associação muito direta com o risco de desenvolvermos doenças cardiovasculares e, portanto, a recomendação da presença deste tipo de gordura é só de 7,5% do total das calorias que nós consumimos por dia. Isto é um bocadinho difícil de quantificar, obviamente, mas olhem, regra básica, tentem sempre diminuir o máximo possível o consumo desta gordura. Acho que assim conseguimos garantir que não temos um consumo muito acima dos 7,5%.
Depois, é importante também falar aqui um bocadinho do colesterol em si. Portanto, basicamente é um esteroide e é essencial para o nosso organismo. É formado naturalmente pelo corpo e encontra-se presente em muitos alimentos de origem animal. Os alimentos de origem vegetal não fornecem colesterol, ok? Portanto, quando pensamos numa alimentação, por exemplo, que seja mais vegetariana, se for feita de forma adequada, geralmente vai ter um consumo de colesterol mais baixo. Por isso é que às vezes se associa uma alimentação plant-based ou vegetariana com uma diminuição do risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Claro que isto é muito bonito, dizermos assim, mas a verdade é que nem todas as pessoas que têm um padrão plant-based ou vegetariano são saudáveis, não é? Isto também depende depois das suas escolhas. Se comerem batatas fritas de pacote ou muitas bolachas, até pode ser vegetariano, mas não é saudável. E portanto há sempre esta linha tênue. Mas de forma geral, uma alimentação mais vegetal, então vai fornecer menos colesterol. E portanto, o colesterol sanguíneo vai representar o colesterol que foi formado endogenamente, ou seja, aquele que nós produzimos no corpo, e também aquele que foi consumido através da alimentação. Há um mito que é prevalente assim há vários anos e que é que a ingestão de colesterol proveniente dos alimentos, como do ovo, por exemplo, é uma das principais fontes de colesterol na alimentação. Isto para vocês terem assim uma ideia, e que esta ingestão de colesterol através da alimentação aumenta muito o colesterol sanguíneo e que está muito associado ao aumento de doenças cardiovasculares. Isto em parte tem o seu quê de verdade, mas o que nós sabemos é que a ingestão de colesterol proveniente da alimentação não tem assim um grande impacto nos níveis de colesterol sanguíneo. Ela vai contribuir mais ou menos em 20%. Ou seja, é importante, mas diretamente para o aumento do colesterol conta só com 20%. O resto são todos os outros fatores de estilo de vida que nós temos presentes no nosso dia-a-dia. E isso é muito importante nós percebermos. Ao contrário da ingestão de gordura saturada, da gordura trans, etc., se nós tivermos um consumo de gorduras saudável, nós até podemos ter níveis de colesterol aumentados, mas geralmente o que vamos ver é que o padrão de colesterol que nós temos é mais saudável, portanto, por exemplo, um aumento do colesterol a nível de HDL e não propriamente de LDL, que é aquele que nós dizemos que é o chamado mau colesterol, ok? Então, é importante percebermos que a alimentação e a ingestão de gorduras através da alimentação contribui para o aumento do colesterol, mas contribui pouquinho. Há muitos outros fatores mais importantes. E é importante também percebermos que o colesterol é essencial, como vos dizia, e que nós devemos ter. Portanto, não procurem realmente ter níveis de colesterol zero, ter baixíssimos níveis de colesterol. Isso depois também não é saudável, não é? Porque o nosso corpo precisa dele. Temos que ter dentro dos parâmetros e não sermos extremistas nestas escolhas e também sermos um bocadinho mais ponderados e mais equilibrados. Não precisamos de todo deixar de consumir queijo e ovos e eventualmente se estamos num almoço de família está lá o presunto e não vamos comer de todo porque pode aumentar, quer dizer, calma, nós podemos comer um bocadinho de tudo com moderação, se a nossa base for saudável, podemos ter este tipo de alimentos pontualmente, porque como vos digo, diretamente da alimentação são 20% que contam. Os triglicéridos, por exemplo, têm um impacto mais negativo, ou seja, o aumento do consumo da produção de triglicéridos vai ser mais impactado, por exemplo, pelo excesso de hidratos de carbono que nós consumimos, a tal energia que nós não gastamos, e também pelo álcool, e não só aqui pelas gorduras. Então acho que é sempre importante nós realmente sermos moderados e não irmos ao extremo de repente procurarmos ter um colesterol no mínimo possível, ok? Isto é muito importante também dizer-vos. Outra coisa que é importante falar sobre o colesterol é que o excesso de colesterol no sangue também pode levar à formação de cálculos, ou seja, aquelas pedrinhas na vesícula. Eu também tenho algumas vezes em consulta pessoas que têm estes problemas de vesícula e realmente é importante verificarmos como é que estão estes padrões de colesterol, como é que é a nossa alimentação no geral, porque realmente aumentamos aqui o risco. E isto acontece porque o colesterol está presente no fluido biliar e quando ele se encontra em excesso deixa de conseguir ser excretado com a mesma eficácia, basicamente, o que leva a que este fluido acabe por ficar muito mais espesso e, portanto, possa formar as tais pedrinhas. E quando isto acontece, é muito difícil digerir gordura, por isso é que as pessoas que têm geralmente problemas de vesícula dizem que não conseguem tolerar as gorduras, ficam muito enjoadas, pronto, há aqui uma associação direta neste sentido. O colesterol que se encontra presente nos alimentos por si só, então, não vamos dizer que é um colesterol perigoso, propriamente dito. No entanto, quando ele vai sofrer uma oxidação por radicais livres que estão no nosso organismo,
podem acontecer aqui alguns problemas. Então, os radicais livres, se vocês já leram o meu livro Revitalizar, eu explico imenso o que é que isto quer dizer, o que é que são os radicais livres, mas basicamente vão ser moléculas que estão muito instáveis e que podem danificar células saudáveis do nosso organismo, porque eles procuram sempre uma célula para se emparelharem e pode acontecer que vão danificar então uma célula que até estava equilibrada. E, portanto, o nosso corpo possui os nossos antioxidantes internos, através da alimentação nós também vamos buscar estes protetores, estes antioxidantes que vão ajudar a travar esta cadeia de reações negativas e que nos vão ajudar a proteger desta cadeia de oxidação. No entanto, nem sempre nós conseguimos equilibrar esta proteção ou no fundo travar uma cadeia de oxidação muito rápida, e às vezes é o que acontece com a oxidação das gorduras e a oxidação do colesterol, e daí que se forma o chamado mau colesterol, o LDL também. Há algumas vitaminas, como a vitamina A, a vitamina E, a vitamina C, que podem ajudar bastante, e é por isso que uma alimentação que seja muito rica em fruta, em legumes, vai ajudar a proteger-nos neste sentido. E assim, as principais mudanças no geral que nós devíamos fazer para baixar o colesterol no sangue, como vos digo, não é só em reduzir o consumo de alimentos que são naturalmente ricos em colesterol, mas também alterar um bocadinho o tipo de alimentos que nós consumimos e o tipo de gorduras. Portanto, isto pode ser feito através de uma alimentação que realmente, imaginem, em vez de eu consumir todos os dias um pão com manteiga e queijo e um leite com café, há dias em que eu posso fazer isso e há outros dias em que eu até posso fazer uma papa de aveia e há outros dias em que eu até posso fazer umas panquecas que levam banana e ovo e farinha de aveia, por exemplo, e na frigideira ou não coloco nada se ela for antiaderente, ou coloco um bocadinho de azeite, e até posso beber um chá, percebem? Ou seja, nós não temos que abandonar completamente hábitos tradicionais portugueses como é o pão com queijo e a meia de leite, mas se calhar até podemos ir introduzindo outras coisas que nos ajudam a moderar o consumo destes alimentos e que nos vão ajudar a tornar-nos um bocadinho mais saudáveis e a melhorar aqui estes nossos padrões. Há outra coisa que eu também gostava de falar, que é relativamente ao colesterol e que é das coisas assim um bocadinho mais gritantes, que é, já falei não sei quantas vezes sobre a importância do intestino. Há vários episódios do podcast sobre intestino e se vocês ainda não viram o último com a doutora Marta Patita, vão ver. Está muito bom, ela explica imensas coisas sobre o intestino. E realmente há uma associação também que tem vindo a ser estudada entre alterações intestinais, seja um intestino tem um funcionamento muito rápido, ou a obstipação intestinal, e os nossos níveis de colesterol. E, portanto, aquilo que nós vemos é que geralmente uma alteração no funcionamento do intestino, e sobretudo quando há obstipação, há uma tendência maior para haver níveis de colesterol com padrões alterados ou que estão muito elevados no sangue, ok? Então, convém também tentarmos corrigir o nosso intestino para melhorarmos a nossa metabolização de gorduras e a nossa digestão dos alimentos no geral, ok? Agora, sinais físicos, sem serem as análises ao sangue, que nos podem mostrar que o nosso colesterol está um bocadinho elevado. Temos uma coisa que se chama xantelasma, que basicamente consiste numa bolsinha amarela formada por colesterol que se forma nos cantos internos das pálpebras, no nosso olho, e estas por si só não trazem assim um risco adicional à saúde, mas podem nos mostrar que o colesterol está um bocadinho elevado. O arco juvenil, que é a presença de um arco numa cor mais ou menos azul, cinza ou branca à volta da córnea, que pode ser um indicador de que o colesterol se encontra alto, e sobretudo isto acontece em pessoas acima dos 45 anos, ou, por exemplo, sintomas como dores no peito, cansaço, como eu dizia, obstipação, mau hálito, problemas de equilíbrio, uma visão que parece que está assim meio turva, com uma espécie de uma névoa, urticária. Portanto, claro que se calhar agora vocês vão ouvir isto e vão se identificar com alguns sintomas. Pronto, isto não tem só a ver com colesterol, não é? Atenção. Mas pode-vos levar a pensar assim, ok, se calhar eu tenho que ir fazer... Quando é que foi a última vez que eu fiz análise ao sangue? Se calhar está na altura de falar com o meu médico e ver se faz sentido, voltar a repetir para fazer um despiste, ok? Ou então, começam a melhorar os vossos padrões alimentares, acham que não estão o mais adequados e os valores de colesterol vão se equilibrando rapidamente. Outra coisa importante sobre a gordura também é que quando nós falamos em gordura insaturada, portanto, como vos dizia, assim, classicamente a gordura que nós encontramos no azeite,
este tipo de gordura encontra-se não só no azeite, como nos frutos secos, como nas sementes, no abacate, etc. E é por isso que estes alimentos também têm vindo a ganhar muita popularidade ao longo dos anos e de repente nós na nossa alimentação começamos a dar imensa importância às sementes ou ao abacate, que já vimos que é um alimento que tem uma pegada ecológica muito grande, que se calhar em Portugal não faz sentido nós consumirmos assim loucamente e que se calhar podemos optar mais pelos frutos secos, como as amêndoas, que temos em Portugal com mais presença e acaba por ser mais equilibrado. Mas a presença deste tipo de gordura na nossa alimentação está associada a uma diminuição do risco de virmos a desenvolver doenças cardiovasculares e é por isso que é tão importante nós fazermos esta troca de tipos de gorduras que usamos e começarmos a usar mais isto. E dou-vos um exemplo muito rápido, que é no pão, fazemos uma torrada, em vez de usarmos manteiga, porque não usar azeite ou manteiga de amêndoa, por exemplo? Já seria uma troca bastante boa de uma gordura saturada para uma gordura insaturada. E não digo que tem que ser sempre, ok? Eu adoro torradas com manteiga, mas pode ser uma coisa para fazerem de vez em quando. Para terem uma ideia, nós tínhamos falado de 7,5% do valor calórico total da nossa alimentação, aqui em termos de gordura insaturada, seja mono ou poliinsaturada, estamos a falar de 15%. Relativamente ao total de gordura que nós consumimos, ok? Portanto, já é um valor que é o dobro e realmente que devemos dar mais preferência. Outra coisa importante também é, quando falamos do azeite, procurarmos que seja o mais puro possível também, ou seja, um azeite virgem extra é uma gordura que vai ter um elevado teor de ácidos gordos mono e poliinsaturados. E, portanto, tem vindo a ser estudado largamente, já mostrou que tem realmente propriedades e benefícios para a saúde, sobretudo a nível de prevenção de doenças cardiovasculares. Eu já falei disso aqui em outros episódios, como a redução da nossa pegada ecológica, a sustentabilidade alimentar. O azeite é das melhores gorduras que nós temos, tem imensos benefícios para a saúde e realmente é das coisas que nós podemos usar mais vezes na alimentação portuguesa. É super fácil de encontrar, é acessível e continua a ser a gordura preferencial e que eu mais recomendo para usarmos no nosso dia-a-dia. Quero falar-vos também da gordura trans, porque eu acho que há uns anos atrás era uma coisa um bocadinho mais preocupante. Hoje em dia nós já encontramos outras maneiras de manipular e de trabalhar as gorduras, mas a verdade é que as gorduras trans estão presentes naturalmente em produtos que sejam muito processados, em bolachas, em bolos, em batatas fritas, etc. E são muito usadas realmente. Mas em Portugal ainda assim eu acho que há um consumo mais moderado do que noutros países. Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, a ingestão de gorduras saturadas e sobretudo trans deve ser limitada, mas no caso das trans, ou melhor, desculpem, no caso, o que a segunda... espera. 30 minutos. Ok. E segundo a Organização Mundial de Saúde, enquanto que as gorduras saturadas devem ser limitadas, ou seja, nós devemos tentar reduzir o consumo, as trans deveriam ser mesmo eliminadas, porque são os tipos de gorduras que têm realmente um grande impacto negativo na nossa saúde e que têm evidência de que podem ser potencialmente cancerígenas, ok? Portanto, quando falamos em evitar os alimentos ultraprocessados, etc., não é só por eles serem extremamente calóricos ou por terem muitos aditivos, etc., é também porque o tipo de gordura que geralmente é usado para trabalhar é uma gordura que permite que, por exemplo, os bolos fiquem mais fofos durante mais tempo, ou que se aguentem mais tempo na prateleira, que fiquem com um sabor também bastante mais goloso. E esse tipo de gordura, enquanto que é excelente para a indústria alimentar, para nós realmente tem um impacto muito, muito negativo e sobretudo se nós consumimos com uma regularidade bastante grande, ok? Então aí devemos realmente ter cuidado, porque estas gorduras trans vão aumentar o risco de desenvolvermos colesterol LDL e também vão diminuir a quantidade de HDL que nós temos no sangue. Os triglicéridos também queria falar-vos aqui um bocadinho, porque nós falamos muitas vezes em colesterol e falamos deste LDL, HDL, etc., e esquecemos às vezes dos triglicéridos, que são influenciados, lá está, não pelas fontes de gordura, mas muito mais pelos hidratos de carbono e pelo álcool, e são formados realmente quando nós consumimos, por exemplo, muito pão, bolachas, arroz, massas, tostas, etc., aveia,
e o nosso corpo não gasta aquela energia toda proveniente dos hidratos de carbono. Então, eles vão ser armazenados sob a fonte de gordura e muitas vezes vão contribuir então para o aumento dos níveis de triglicéridos no sangue. E, portanto, quando nós temos triglicéridos a mais no nosso corpo, temos que pensar, será porque bebemos muitas bebidas alcoólicas? Será realmente porque temos um consumo de hidratos de carbono muito elevado? Podemos tentar ajustar devagarinho e ver se isso depois tem uma repercussão positiva. Na maior parte das vezes vai ter. Queria falar também daqui alguns estudos interessantes que têm saído ultimamente que associam o consumo de açúcar e de hidratos de carbono refinados ao aumento dos níveis de triglicéridos, basicamente, e não só a isso, mas também à diminuição do HDL, que é o tal colesterol bom, digamos assim, e que vai ajudar-nos a equilibrar depois os níveis do mau colesterol. Portanto, quando nós consumimos açúcar a mais e hidratos de carbono refinados a mais, as tais farinhas, etc., não só vamos estar a aumentar o nível de triglicéridos, mas depois também vamos estar a diminuir o do HDL e aumentar o do LDL. Portanto, tudo isto é mau, ok? Não só pela parte do peso, mas porque realmente vai ter aqui um impacto muito negativo. E, portanto, devemos realmente tentar reduzir, não só para reduzir o risco de inflamação no nosso corpo, de stress oxidativo, mas também o risco de problemas cardíacos. E quando falamos em doenças cardiovasculares, não falamos só em sal e não falamos só em gorduras, ok? Por isso é que acho que é importante falarmos também de açúcar e percebermos o impacto que o excesso de açúcar pode ter. E também que alguns estudos têm sugerido que a prevenção das doenças cardiovasculares deve ser na redução do consumo de hidratos de carbono e, sobretudo, a redução do consumo de hidratos de carbono refinados a longo prazo e não só focada na gordura. E não achem isso estranho, percebem? Porque realmente o colesterol é feito de vários parâmetros e tem vários fatores de risco associados. E, portanto, quando nós pensamos no que é que nós podemos fazer para melhorar os nossos parâmetros de colesterol, temos que pensar na alimentação como um todo, porque lá está, nós somos um todo e tudo isto vai impactar. Depois, quando se fala de colesterol, como eu vos dizia no início, nós temos muita tendência para falar de ácidos gordos ômega 3. É muito comum falarmos disto. Eles realmente são de extrema importância para a saúde cardiovascular, porque têm propriedades anti-inflamatórias, ajudam realmente a proteger os nossos vasos sanguíneos de danos e de inflamação, ajudam a reduzir também os triglicéridos no sangue e muitos estudos têm mostrado que o consumo adequado de ácidos gordos ômega 3 pode reduzir a probabilidade de um problema cardíaco entre 10% a 35%. E que a ingestão recomendada para a obtenção destes benefícios é de 1000 mg por dia. Isto provavelmente não vos diz nada, mas o que vos posso dizer é que para vocês conseguirem atingir estes níveis de ácidos gordos ômega 3 na vossa alimentação, devem procurar realmente consumir mais peixe e sobretudo peixes que sejam peixes de águas frias, de alto mar, com um maior teor de gordura, como é o caso do salmão ou do atum, por exemplo, do arenque, da cavala, da sardinha, do carapau, todos eles são bons nesse sentido. Mas por outro lado não é só isso, não é? É importante também irmos buscar outras fontes. Como dizia, as sementes, os frutos secos são super importantes, as nozes têm imensos ácidos gordos ômega 3, as sementes de linhaça e as sementes de chia também, o cânhamo, que hoje em dia também é muito associado mais à parte do desporto e à proteína, portanto, que também é um bom fornecedor, e acho que realmente é importante que nós comecemos a procurar ter várias fontes de ácidos gordos ômega 3 por dia. Geralmente eu recomendo que nós tentemos ter sempre 2 porções de frutos secos e sementes. Isto vamos dizer que é o equivalente mais ou menos a uma colher de sopa por porção. Isto significa que eu posso fazer a meio da manhã um snack que tem uma fruta e um punhado de frutos secos e depois a meio da tarde ponho uma colher de sopa de sementes no iogurte ou faço um batido no pequeno almoço que tem essas sementes. Ou seja, e desta forma nós já estamos a contribuir bastante para aqui, para a nossa ingestão de ácidos gordos ômega 3 na alimentação. Os principais ácidos gordos ômega 3 são o EPA e o DHA, são aqueles que nós mais ouvimos falar, e ainda existe também alguma controvérsia em relação à necessidade ou não deles serem obtidos através da alimentação, uma vez que nós os conseguimos sintetizar no organismo. No entanto, como eles são tão importantes não só para a saúde cardiovascular, mas também para a saúde cognitiva, e cada vez se fala mais da importância do ômega 3 na saúde mental, é obviamente importante nós reforçarmos o teor de ácidos gordos ômega 3 na alimentação, nem que seja para termos ali sempre a garantia de bons teores. Sobretudo porque muitas das pessoas que eu conheço não comem peixe todos os dias e, portanto, não vão obter o EPA e o DHA dessa forma.
Acho que é importante também percebermos que a proporção de EPA para DHA deve ser de 2:1, e isto é sobretudo importante quando falamos de alimentação. Não vamos estar preocupados com isso, mas quando nós tentamos, por exemplo, escolher um suplemento de ácidos gordos ômega 3, temos sempre que tentar que haja o dobro da quantidade de EPA, e geralmente vem discriminado nos suplementos, para a quantidade de DHA, ok? Porque é aquilo que nós realmente vamos precisar em mais quantidade e é aquilo que devemos ter mais atenção. Depois, outra coisa muito importante também é que a Organização Mundial de Saúde recomenda que o consumo de sal por dia num adulto não ultrapasse as 5 gramas, e isto equivale mais ou menos a uma colher de chá rasa. Nas crianças não deve ultrapassar sequer as 3 gramas, é uma colher de café, se calhar mais ou menos, e estamos a falar não só do valor de sal acrescentado aos alimentos, mas o valor de sal que no total, nas bolachas, nos tipos de alimentos todos, nos iogurtes, tudo isso tem sal. E, portanto, para terem uma ideia, em Portugal nós consumimos o dobro, cerca de 10, 11 gramas por dia. Então nós realmente ainda temos que corrigir bastante estes parâmetros e temos que ter muita atenção ao nosso consumo de sal. Há pouco, quando vos falava da hipertensão, é uma coisa que é um problema realmente ao qual nós devemos dar atenção, porque nós em Portugal ainda temos estes dados de que consumimos sal a mais, gostamos da nossa comida apuradinha, gostamos de coisas com sabor, e isso pode estar a fazer com que nós estejamos aqui sempre a pôr um risco associado muito grande. Por isso, mais uma vez, vejam o episódio das trocas, onde eu falo sobre muitas ideias do que é que podem fazer para reduzir este consumo de sal. Mas eu queria também deixar aqui alguns números, que existem 2,3 milhões de mortes por ano a nível mundial devido a doenças cardiovasculares, e que se este consumo fosse reduzido, a taxa de AVC poderia diminuir entre 30% a 40% em 5 anos, e em Portugal isto significava que morreriam menos 11 mil pessoas por AVC por ano, ok? Portanto, isto são dados que eu acho que é importante nós refletirmos. São muitas pessoas, são muitas mortes associadas e muitos problemas cardiovasculares associados a maus padrões alimentares, e sobretudo este do sal. Então eu acho que é gritante e realmente nós devíamos tentar melhorar. Independentemente da nossa idade, nós podemos mudar estes fatores, e isso é uma das coisas que eu falo também no meu último livro. Nós podemos realmente ter um impacto que se demonstra, que se reflete em 6 meses, em 1 ano, em que nós conseguimos mudar tudo isto. Portanto, nunca é tarde para nós começarmos a mudar, ou nunca é tarde para nós começarmos a consciencializar-nos e a termos um bocadinho mais de cuidado com os nossos consumos. E não vos digo só limitar o consumo de sal, ou reduzir o consumo de sal, ou repensar a forma como nós cozinhamos. Se calhar, se misturarmos o sal com pimenta, já conseguimos reduzir para metade a utilização do sal, ou se misturarmos com ervas aromáticas, também já conseguimos fazer isso. Mas também, se calhar, precisamos de reduzir o nosso consumo de carnes vermelhas. Nós ainda temos uma grande tendência. Há muitas pessoas que me dizem: eu já não como muitas carnes vermelhas em casa. Isso é excelente, mas nós ainda consumimos muitas carnes de aves, e por que não aumentar o consumo de peixe e reduzir, se calhar, ainda mais o consumo de carne, ou usar mais leguminosas, por exemplo, e misturar, se não estamos preparados para dar o salto a seguir. Estas coisas que vos dizia, que são tão básicas como reduzir alimentos que têm gordura e sal associado, como o caso do queijo, nas nossas refeições e mais intermédias, permitem que nós vamos conseguindo reduzir todos os extras e mudando a nossa alimentação de forma geral. E se calhar, se tivermos um pequeno almoço, que são umas papas de aveia ou umas panquecas feitas só com ingredientes de origem vegetal, nós não temos nada disso, não é? E só aí já reduzimos mais um bocadinho, tanto o sal, como o colesterol, como as gorduras saturadas. Portanto, é um esforço que se calhar vai mais além do que aquilo que nós comemos no almoço e no jantar. E não vale a pena pensarem: ok, então eu agora vou jantar só sopa e depois como um queijo fresco e umas tostinhas. Não é essa a solução, ok? Além de que o jantar é uma refeição tão importante como o almoço. É certo que deve ser menos energética, mas sopa com queijo fresco e umas tostinhas não é de todo aquilo que eu vos recomendo para o jantar, ok? E outra coisa que eu acho que é muito importante também falarmos, há bocadinho falávamos de obstipação, é o consumo de fibra. Nós em Portugal consumimos pouca fibra, nós devíamos consumir cerca de 30 gramas por dia e consumimos muito pouco. A quantidade de legumes que eu vejo a maior parte das pessoas a colocar no prato para se servirem numa refeição
é se calhar metade ou nem isso da quantidade que nós deveríamos estar a colocar. E portanto, quando falamos em que metade do prato deve ser preenchido com legumes, estamos a falar efetivamente de uma quantidade grande. Ou se nós na cultura portuguesa temos tanto uma tradição de sopa, por que não comer sopa ao almoço e ao jantar? Porque é que a sopa só entra no jantar? Quando a sopa é tão importante para contribuir tanto para a hidratação, isso é outro problema, que muitas pessoas não bebem água suficiente, e isso eu vejo nas minhas consultas todos os dias, e consumíamos ali água e fibra ao mesmo tempo e contribuíamos realmente para melhorar o nosso padrão digestivo e para reduzir a nossa probabilidade de termos uma má metabolização de colesterol a nível do intestino, ok? Portanto, realmente se nós começarmos a tentar ter mais frutas, 3 peças por dia mais ou menos, termos mais legumes, são coisas que nós já estamos habituados a ter na alimentação mediterrânica e se calhar não temos que estar a introduzir as sementes, que é uma coisa que se calhar vocês até nunca provaram. Podem ter os frutos secos, toda a gente sabe o que é que são frutos secos, se calhar já provou. Temos imensos em Portugal, temos uma produção muito grande de amêndoa e portanto é dos melhores que nós conseguimos encontrar em termos de perfil de gorduras, tanto as amêndoas como as nozes, e portanto são uma excelente opção para nós incluirmos no snack, e logo aí temos um aumento do teor de fibra, um aumento do consumo de ácidos gordos ômega 3 e de uma forma muito simples, sem requerer que vocês vão cozinhar nada em específico, já temos ali uma boa ingestão de todos os nutrientes que nós precisamos, ok? Agora, para fecharmos então, eu gostava de falar-vos de alguns nutrientes mais específicos que vão ajudar a proteger o nosso coração. E quando falo em nutrientes específicos, eu vou-vos falar de alguns que se calhar vocês já viram em suplementação, que é o caso aqui da coenzima Q10, outros que, lá está, nós vamos buscar à nossa alimentação diária, o magnésio, o selênio, etc. Portanto, coenzima Q10 é o primeiro que vos queria falar. É considerado um dos nutrientes mais importantes para o coração. É usada geralmente pelas mitocôndrias, que são, são uma parte das nossas células que vai produzir energia. E as mitocôndrias estão presentes em níveis bastante concentrados no tecido cardíaco. E um adequado nível desta coenzima Q10 vai realmente ter propriedades antioxidantes, incluindo a redução da oxidação do colesterol. Portanto, começamos a perder Q10 à medida que nós vamos envelhecendo e muitas vezes quando se toma a medicação para baixar o colesterol, sobretudo as estatinas, também vai provocar aqui um bocadinho de diminuição da produção de coenzima Q10. E portanto, como não é muito fácil encontrar coenzima Q10 a nível da alimentação, ou seja, sem ser aquela que nós vamos produzir naturalmente, muitas vezes é usada a suplementação de coenzima Q10 para ajudar aqui a fortalecer a nossa capacidade cardiovascular. Uma alternativa também mais natural às estatinas e que é uma abordagem que muitos médicos já vão utilizando, isso é uma coisa que vocês podem tentar conversar eventualmente com os vossos médicos, é a levedura de arroz vermelho. Cada vez tem tido mais estudos a suportar, sobretudo quando se fala em colesterol LDL e triglicéridos, e que vai sendo cada vez mais usada para quando os níveis ainda não são elevados ao ponto da pessoa precisar realmente de estatinas e que podem fazer ali uma prevenção, obviamente mudando uma série de outros parâmetros de estilo de vida, mas que também pode ajudar. O magnésio, que nós associamos só normalmente à parte mais muscular, câimbras, etc. O magnésio é um mineral que é muito importante no que toca à prevenção das doenças cardiovasculares, porque baixos níveis de magnésio estão associados à hipertensão arterial e também aos infartos. E, portanto, atualmente 50% das pessoas não têm um consumo suficiente de magnésio, sobretudo devido ao aumento do processamento alimentar e ao facto de nós comermos poucos alimentos integrais. E o magnésio e a maior parte dos minerais estão na parte das casquinhas, que é aquilo que é removido, e isto vai fazer com que nós realmente estejamos a consumir muito pouco magnésio e estejamos a desproteger-nos, digamos assim, a nível cardiovascular. As recomendações para os adultos são de cerca de 300 mg para os homens e 350 para as mulheres. Se vocês procurarem, por exemplo, um suplemento, estes valores são importantes, e encontram magnésio, sobretudo, em tudo o que tenha casquinhas, cereais integrais, as leguminosas, a pele dos frutos secos, portanto, tudo isso vai ser uma boa fonte de magnésio. Por outro lado, o selênio também é muito importante, atua sobretudo em conjunto com a coenzima Q10, é necessário para que o corpo produza compostos como a glutationa peroxidase, que é um dos nossos antioxidantes do corpo que nós produzimos, e portanto é realmente aqui considerado um precursor da produção dos nossos próprios antioxidantes.
Ele também vai produzir tiroidoxina, que ajuda a coenzima Q10 a fortalecer o coração com mais eficácia. E para vocês terem assim uma ideia, o selênio encontra-se também nos frutos secos, nas sementes, nos cereais integrais, mas um dos alimentos que nós sabemos que tem mais selênio são as castanhas do Brasil, que hoje em dia nós já vemos muito à venda também em Portugal, e cerca de 3 castanhas do Brasil, 3 em média, fornecem ali a dose que nós precisamos de selênio por dia, que são mais ou menos de 300 microgramas, e que pronto, é a quantidade que nós devemos consumir. Perdi-me aqui. Um alimento que realmente tem uma quantidade de selênio muito interessante é a castanha do Brasil, e que nós encontramos já hoje em dia em Portugal, e para terem uma ideia bastam 3 ou 4 por dia para termos ali as doses recomendadas de selênio que nós precisamos. Outra coisa muito importante, outro complexo muito importante, são as vitaminas do complexo B, que vão ter aqui um papel relevante na nossa saúde cardiovascular. Portanto, níveis elevados de homocisteína no sangue vão aumentar o risco de danificar o revestimento das artérias, o que pode contribuir para doenças cardíacas e para acidentes vasculares cerebrais, para além de outros problemas, como, por exemplo, aumentar o risco de osteoporose ou de doenças mentais. É importante, por isso, termos boa ingestão de vitaminas do complexo B, sobretudo B6, B12 e ácido fólico, para mantermos os níveis de homocisteína o mais baixinhos possível. E as vitaminas do complexo B podem ser obtidas através de uma alimentação equilibrada, variada, de uma forma geral. Se forem pessoas que têm um padrão de alimentação vegan, ter atenção para nunca faltar a suplementação de vitamina B12, se justificar, claro, para garantir que estes níveis de homocisteína estão baixinhos. Vitamina K, sobretudo a K2 também, demonstrou ser muito útil na prevenção da calcificação em vários ensaios clínicos, e portanto a calcificação vai contribuir para doenças cardiovasculares, aumentando a rigidez e a fragilidade dos vasos sanguíneos, que nós queremos que sejam fluidos e muito flexíveis, e vai basicamente impedir o fluxo de sangue para o coração. E, portanto, um bom aporte desta vitamina K pode ser mantido através do consumo de vegetais de folha verde escura, que é uma coisa que nesta altura do ano ainda encontramos com muita regularidade. Aqui em Portugal há imensos. Outra substância importante chama-se alicina, é um composto bioativo que nós encontramos no alho e que tem sido muito estudado também, porque pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol no sangue e a proteger contra a oxidação, assim como a reduzir a probabilidade de coágulos. Portanto, se nós consumirmos entre 1 a 3 dentes de alho por dia, na nossa alimentação geral, vamos conseguir ter aqui uma boa ingestão de alicina. A curcumina, que é o antioxidante da curcuma, se calhar vocês também já ouviram falar aqui da curcuma, para outros benefícios, mas a verdade é que este composto tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, pode realmente diminuir os triglicéridos e os riscos aterogénicos para pessoas que tenham diabetes tipo 2, que são aquela que é mais... ou seja, que vai ser eventualmente provocada por problemas mais de estilo de vida, e que pode reverter também a resistência à insulina. A hiperglicemia, hiperlipidemia e outros sintomas inflamatórios associados às doenças cardiovasculares. Portanto, a curcuma, que era muito associada como o seu efeito anti-inflamatório a nível das articulações, hoje em dia vemos que a nível cardiovascular também tem imensos benefícios. Ela é mais facilmente absorvida no nosso organismo se ela estiver junto com a piperina, portanto é o antioxidante que está mais presente na pimenta, e portanto quando consumirem curcuma tentem sempre juntar um bocadinho de pimenta para ajudar. E o consumo de 5 gramas por dia, mais ou menos aqui da curcuma, é suficiente para termos os seus benefícios. Queria falar-vos ainda dos polifenóis, que são os compostos que se encontram nos alimentos de origem vegetal e que vão ser responsáveis pelas cores fortes. A cor das uvas, o roxo, na cor da beterraba, as cores verdes muito fortes, as cores laranjas, tudo isso são essas cores que são provocadas pela presença dos polifenóis, portanto aqui destas substâncias antioxidantes que têm efeitos protetores contra doenças cardiovasculares e que vão ajudar realmente, tanto em diabetes como em cancro, vão ajudar realmente a proteger do stress oxidativo.
A ingestão recomendada ainda não está muito bem estabelecida, mas nós sabemos que se respeitarmos aquela recomendação do consumo de 3 a 5 peças de fruta e legumes por dia, nós conseguimos ter aqui um bom aporte de polifenóis e, portanto, a partir disso também vai servir como um protetor para as nossas necessidades. Acho que não podia fechar também este tema sem falar sobre o stress, que acho que é um dos grandes fatores de risco que nós temos hoje em dia e que leva a que muitas pessoas tenham inúmeros problemas de saúde, não só a nível de intestino, como também muitas desregulações hormonais, muitos problemas de fertilidade, etc. N coisas que estão a ser provocadas pelo stress e realmente quando nós pensamos nas doenças cardiovasculares, sabemos que o stress vai realmente ter um impacto negativo. O exercício físico ajuda, como vos dizia há pouco, não só a reduzir o impacto do stress no nosso organismo, como também a fazer de escape, e é literalmente uma caminhada, por exemplo, pode ser um descanso ativo e pode ser o suficiente para melhorar bastante estes padrões de stress. Dormir bem também é super importante para melhorar o nosso estado de saúde no geral e realmente aqui a fazer com que nós consigamos ter uma regulação do nosso nível de stress no corpo bastante mais equilibrada e, portanto, quando nós pensamos em doenças cardiovasculares, não vale a pena pensar só em gordura e sal, temos que ter atenção a todas estas coisas que eu fui falando aqui e realmente em mantermos o equilíbrio do nosso organismo sobre vários pontos de vista, não só alimentar, mas também a nível físico, a nível psíquico, e acho que a pandemia tem agravado muito estas coisas, tem feito com que nós comamos de forma mais emocional, estamos mais sedentários, também se calhar temos níveis de stress e ansiedade mais elevados e está na altura de nós contrariarmos um bocadinho isso e aproveitarmos o bom tempo e os dias mais compridos para cuidarmos mais do nosso coração. Obrigada por terem ouvido este episódio, espero que tenham gostado, que vos tenha dado aqui muitas luzes importantes sobre a saúde cardiovascular. Já sabem que nos ajuda imenso deixarem os vossos comentários, subscreverem o YouTube, subscreverem as plataformas de podcasts em versão de áudio, deixarem as classificações também e já sabem que também nós temos a modalidade do Patreon, temos sempre um plano semanal de receitas que enviamos todas as sextas-feiras para quem subscreve o Patreon e que é uma forma de não só vocês nos apoiarem e que nos ajudarem a crescer, como nós também vos darmos alguma coisa em troca que permita que vocês consigam ter a alimentação mais rica e equilibrada possível e organizada também ao longo da semana. Obrigada! Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço de já não sei o que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que podem incorporar no seu dia-a-dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!